Olá, bem-vinda, bem-vindo ao podcast institucional do IFB, a Estação IFB. E hoje nós vamos encerrar a nossa série sobre instâncias democráticas no programa Integritude, que falamos sobre integridade com atitude. Eu sou Haline, presidente da Unidade de Gestão da Integridade do IFB, e hoje vamos falar sobre o Conselho Superior. Para falar sobre isso, nós convidamos a professora Verusca Ribeiro, que é reitora do IFB e também presidente desse conselho, que é a instância máxima deliberativa que toma decisões super importantes para a nossa instituição. Então, Verusca, bem-vinda, obrigada pelo convite, pela disponibilidade. Se apresenta, né? Faça a sua audiodescrição, por favor, e diga para nós o que é o Conselho Superior do IFB. Olá, Haline, olá a todos e todas que nos ouvem e que nos assistem. É um prazer muito grande estar aqui. Vou fazer minha audiodescrição e aí vou falar um pouquinho aí do Conselho Superior. Bom, eu sou uma mulher de estatura baixa, latino-americana, tenho cabelos longos, eles estão presos nesse momento. Eu tô com batom vermelho e também com uma roupa colorida, vermelha, verde e preta. Bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer poder estar aqui conversando com você, Haline, porque a gente sabe como esse programa, né, Integritude, ele tem sido importante para a gente discutir as instâncias democráticas, como ele tem sido importante para a gente refletir também sobre uma participação maior dos nossos servidores e servidoras nas decisões institucionais. É um programa que, inclusive, já recebeu um prêmio, então acho que a gente precisa realmente louvar muito esse trabalho que tem sido desenvolvido. E vou aproveitar para parabenizar a Haline nesse último episódio, né, dessa série, que de fato é uma série aí, muito importante para a nossa instituição. Bom, o Conselho Superior, ele é presidido pela figura do reitor ou da reitora, então nesse momento eu exerço a presidência desse conselho e na presidência a gente convoca as reuniões, a gente prepara a pauta, na presidência a gente dirige a reunião, a gente organiza a reunião em relação às participações, organiza as votações, a gente é responsável por organizar também os resultados dessas discussões. Então, é uma presidência que eu considero tanto numa perspectiva de organização quanto numa perspectiva de discussão e de debate, né? Falar um pouquinho da importância do Conselho Superior. O Conselho Superior ele tem representações diversas e uma instituição que tem como primazia a perspectiva democrática, ela precisa ouvir essas diversas vozes. Então, dentro do Conselho Superior, para que a gente decida sobre as questões políticas da instituição, porque ele é um conselho, como você disse, que é o conselho máximo, né? As decisões máximas da instituição, as resoluções, as perspectivas políticas passam por ali. Então, para que a gente possa construir essa instituição a partir de políticas de ensino, pesquisa e extensão, a gente precisa ouvir as várias vozes. Então, é um conselho que reúne várias vozes. Maravilha. E de quem são essas vozes? Quais são os grupos representados dentro do Conselho Superior? Então, nós temos membros internos, né, representações de membros internos e representações de membros externos. E eu gostaria, inclusive, de destacar a importância da valorização desses membros externos, porque o Instituto Federal de Brasília, todos os outros institutos, né, eles estão situados em territórios. E situados em territórios, eles precisam dialogar com as comunidades desses territórios, com as representações políticas, sociais desses territórios, né? Então, eu até tenho uma colinha aqui sobre a representação, que é para poder não perder ninguém, né? Então, tem a presidência, que sempre é da pessoa que ocupa o cargo de reitor ou reitora no momento. A gente tem a representação dos docentes, a gente tem a representação dos técnicos, a representação dos estudantes.
Temos também a representação de egressos. É sempre importante a gente ouvir a voz daqueles que passaram pela instituição. E eu costumo dizer, sabe, Haline, que egresso é o IFB em todos os espaços. Então, o egresso, ele continua sendo nossa comunidade, né? Temos representantes dos diretores gerais dos campi, temos representantes da CETEC. Normalmente, os representantes da CETEC são reitores ou reitoras de outros institutos federais. A CETEC é a Secretaria de Educação Tecnológica. A gente sempre fala muita sigla na educação, Sim. né? Secretaria de Educação Tecnológica. Então, normalmente, são pessoas que ocupam, né, a reitoria em outros institutos federais. Temos representações de movimentos estudantis e temos essas representações externas que eu comentei, né? Como, por exemplo, vou citar só algumas, né? A Educafro e a UMOAB, que é o movimento, né, o movimento brasileiro, de apoio aos autistas brasileiro, eu acho que é essa a sigla, tá? Mas Sim. depois a gente pode até confirmar. Então, são algumas representações externas que dialogam muito conosco e eu fiz questão de citar duas delas, por exemplo, a Educafro e o Moab, porque são representações externas que dialogam com essa perspectiva de inclusão e de diversidade que a gente traz. Então, esses atores e essas atrizes externos também vão nos ajudar a pensar elementos importantes para essa instituição, como, por exemplo, a inclusão das diversidades. Muito legal. E quais são os principais tipos de decisões tomadas no Conselho Superior? Que tipo de processos são analisados por esse grupo? Que você falou que é mais para o lado político, né, das decisões, porque tem outros conselhos e outras instâncias administrativas que são de caráter mais técnico, né? Mas quais são os assuntos principais decididos pelo Conselho Superior? Então, lá pelo Conselho Superior, a gente tem todas as políticas de ensino, pesquisa e extensão que passam por lá e todas as políticas também relacionadas a funcionamento no que se refere à parte administrativa e também à parte de gerência de pessoal, né? É importante destacar que existem algumas outras formas de regular o funcionamento da instituição, como, por exemplo, instruções normativas e portarias, que são de nível mais operacional, de execução, de funcionamento. Lá no Conselho Superior, a gente discute as questões que têm um impacto político, um impacto para o cumprimento da missão institucional. Então, assim, eu sempre acho muito importante dizer que todo mundo que está ali no Conselho Superior precisa conhecer muito o que é o Instituto Federal de Brasília. Precisa conhecer o plano de desenvolvimento institucional, precisa conhecer o projeto pedagógico institucional, precisa conhecer a lei de criação dessa instituição 11892 de 2008, precisa conhecer a lei de diretrizes e bases da educação. Por quê? Porque nós estamos ali numa representação política, mas é uma representação política dentro de um contexto específico, que é a missão do IFB e, mais especificamente, a missão dos institutos federais, a missão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Então, por exemplo, em junho, quando a professora Luciana ainda presidia o Conselho, foi passada uma política muito importante lá dentro, que foi da institucionalização dos núcleos de estudos afro-brasileiros indígenas e dos núcleos de estudo de gênero e diversidades. Por que precisa passar pelo Conselho Superior isso? Porque a gente está tornando essa ação uma ação institucional, ou seja, a instituição afirma a necessidade de nos debruçarmos sobre questões relacionadas às relações étnico-raciais e sobre questões relacionadas a gênero. Então, perceba que tem um diálogo com a política, né, dos institutos federais e também tem um diálogo com as políticas que estão postas no nosso plano pedagógico institucional, nosso projeto pedagógico institucional e nosso plano de desenvolvimento institucional. Inclusive, o plano de desenvolvimento institucional, que é o planejamento estratégico, que nós já falamos sobre ele aqui na série, a Integritude, também passa pelo Conselho Superior, né? Também passa. O plano de desenvolvimento institucional, o relatório de gestão, né? Porque o Conselho Superior, ele também, além dele ser deliberativo, né? Ele é uma instância deliberativa, ele é uma instância que é propositiva. Então, muitas questões que saem ali a partir dos debates, você leva uma política para ser discutida, por exemplo, você leva uma revisão de plano de curso, muitas coisas que
saem dos conselheiros e das conselheiras, elas são propositivas para que a gestão possa continuar fazendo ações de aprimoramento daquilo que é ofertado pelo Instituto Federal de Brasília. E qual é a relação do Conselho Superior com as outras instâncias participativas que nós já falamos aqui? Nós apresentamos a CPPD, Comissão Própria de Pessoal Docente, a CPA, Comissão Própria de Avaliação, eu sempre confundo o P de própria permanente, e a CIS, que é a comissão que avalia e acompanha a carreira dos técnicos, né? Então, o Conselho Superior tem relação com essas outras comissões? Tem uma relação com as temáticas tratadas por essas outras comissões, né? Então, por exemplo, quando a gente vai discutir a resolução que trata da carga horária docente, né, que é um assunto que está lá na CPPD, por exemplo. É um assunto que é tratado, né, também pela CPPD. A gente vai discutir a carga horária docente. Como é que a gente faz aqui no IFB para discutir algo que é tão importante e é institucional? Tudo começa por comissões. Então, você tem uma comissão, né, que é designada para estudar o tema e para fazer uma proposta inicial. Essa comissão faz uma minuta, e essa minuta, ela percorre as várias instâncias dentro da instituição. Então, uma minuta que é discutida nos fóruns, por exemplo, né? A gente tem fórum de diretores de ensino, pesquisa e extensão, a gente tem fórum de pesquisa, fórum de extensão, a gente acabou de criar o fórum de gestão de pessoas. Então, existem vários fóruns e essas minutas, elas são discutidas nesses fóruns, esses fóruns trazem colaborações, elas são alteradas a partir dessa discussão. Essas minutas também são discutidas pelo Colégio de Dirigentes, que é o colégio que reúne pró-reitores, pró-reitoras, diretores gerais dos campi. E depois dessa discussão, essa minuta ela vai à consulta pública. Nessa consulta pública, a gente recebe as contribuições, a gente apresenta o que foi incorporado e o que não pôde ser incorporado, às vezes por questões legais, às vezes por infringir mesmo políticas institucionais. E aí, por fim, tudo isso chega ao Conselho Superior para ser discutido, para ser debatido e aprovado o texto final. Então, assim, é uma longa trajetória, por isso que, às vezes, existem documentos que demoram muito, né? Mas é essa perspectiva. A gente tem, sabe, Haline, discutido também sobre a possibilidade de, antes de levar um documento para o Conselho Superior, ou antes de levar um documento para ser avaliado pela comunidade, né? Para consulta pública, antes de ser levado para a consulta pública, que a gente possa fazer uma live explicando o documento. Que a gente começou a perceber que, muitas vezes, a consulta pública ela não traz tantas contribuições porque as pessoas não entenderam aquele documento. Por que aquele documento está ali, como ele foi construído. Então, a gente está com algumas perspectivas de procurar dialogar com a comunidade, explicando aquele documento para que a consulta pública seja facilitada em relação àquele documento. E o Conselho Superior, depois de todo esse processo, dá a palavra final após todas essas discussões, né? Exatamente, dá a palavra final. Uma coisa que a gente tem falado aqui em todos os episódios dessa série de instâncias participativas qual a importância de participar. Então, tem várias formas de participar do Conselho Superior. Sendo membro, e aí eu queria que você explicasse rapidamente se há eleição, como que é a escolha dos membros do Conselho Superior, e por parte da comunidade, acompanhando as decisões do Conselho Superior, tanto pelas resoluções quanto as próprias reuniões que são transmitidas no canal do IFB no YouTube, sempre ao vivo, né? Então, qual a importância de participar e como participar do Conselho Superior? Então, essa participação como membro, ela é muito rica, tá? Eu vou usar esse adjetivo. Porque quando você é um membro do Conselho Superior, você vai precisar entrar em alguma câmara, né? O Conselho Superior é organizado em câmaras, por exemplo, a Câmara de Ensino, a Câmara de Administração. E nessas câmaras são avaliados os processos que chegam para a avaliação do Conselho Superior. E aí, dentro de cada câmara, vai ser escolhido um relator
né? Ou seja, um membro do Conselho Superior que vai estudar aquele processo, que vai contar a história daquele processo e vai se posicionar por meio de uma relatoria acerca daquele processo. Então, quando você faz a relatoria de um processo, você aprende muito sobre a instituição, sobre o processo, você aprende do ponto de vista legal, do ponto de vista político, do ponto de vista institucional. Então, ser um membro interno, assim, o ponto mais positivo que eu considero é entender melhor como as coisas acontecem, inclusive no serviço público também. Além do que, como membro, você tem condições de trazer, a partir do grupo que você representa, elementos para a discussão que são importantes, né? Então, se você é um representante de estudante, você tem condições de trazer elementos que são importantes para os estudantes nos debates que a gente faz lá dentro. Por exemplo, quando a gente faz uma aprovação de plano de curso. A voz do estudante é muito importante ali dentro, né? Então, acho que isso é o mais valoroso para o membro interno. E para os membros externos, eu considero que o mesmo aprendizado é importante, porque questões de história daquele processo são contadas, você tem condições de entender melhor o funcionamento e de acompanhar o que está acontecendo, né? E aí eu acho muito importante, você falou, você tem condições de a qualquer momento resgatar qualquer reunião, porque as reuniões estão gravadas, né? E você também tem condições de ir acompanhando como é que a instituição está se desenvolvendo. Muito legal. E são eleições para a escolha dos membros? São eleições, a cada grupo, né, de alguma forma, vota nos nomes que se colocaram para serem representantes. E aí, a partir dessas eleições, a gente tira os membros efetivos, né, a partir do número de votação e os membros suplentes. Maravilhoso. Então, assim, o Conselho Superior foi o último das nossas instâncias participativas. É muito interessante esse convite que a gente faz para a comunidade conhecer e acompanhar as decisões tomadas pelo Conselho, acompanhar quem é que representa a sua categoria de pessoas, se você é estudante, quem é o membro que é representante no Conselho Superior dos Estudantes, se você é técnico, quem são os membros que representam os técnicos e assim por diante. E é bom ter gente de fora do IFB participando também das decisões, porque é essa relação que a gente faz com a comunidade que a gente está inserida nesse território, como você falou, né? Então, eu queria só agradecer mesmo a sua presença para a gente encerrar esse bloco, né? Esse bloco de discussões e apresentação das instâncias participativas, quem faz o quê, para que serve, como participar, como acompanhar. E não só aqui no IFB, mas em toda a rede federal, essas instâncias participativas em formato de conselhos estão presentes em todos os institutos da nossa rede. Então, se você está acompanhando aqui o nosso podcast, mas é de outro instituto, conheça também as instâncias participativas da sua instituição. E aí, mais uma vez, obrigada a vocês que assistem, obrigada à diretoria de comunicação do IFB por essa produção e até a próxima vez.